Oi, gente. Hoje eu vou contar uma história pra vocês, tá? É mais uma história que eu ouvi no centro. Só que assim, eu tava muito reticente se eu contaria ou não essa história, porque é uma história que tem um início muito triste, mas tem um fim redentor. Porém, é uma história que envolve agressão sexual. E aí, é um tema polêmico e eu fiquei com medo, e tô com esse medo, pra ser sincera, de que as mulheres que foram vítimas de agressão, que já sofreram com isso, ao ouvir essa história, possam se sentir, por algum motivo, culpadas. Eu nem sei se daria margem para isso, mas é porque elas já foram vítimas, né? E aí, eu tenho medo de que haja julgamentos desnecessários para quem não tem culpa, né, do que passou. Porque algumas mulheres que resolveram, que foram vítimas de estupro, elas fizeram o aborto que é permitido por lei, né? E aqui a gente não vai julgar ninguém que resolveu fazer ou não, porque Deus não julga, nem eu, nem você que está aí do outro lado, somos ninguém. E eu espero que essas mulheres que passaram por essa situação não se culpem. Não se culpem e saibam que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor e que não lhes faltará o amparo e o consolo. Então, sintam-se acolhidas, eu vou contar a história, mas eu quero que essas mulheres que sofreram esse tipo de trauma, que é um trauma que vai na alma, né? Não se sintam, em hipótese alguma, julgadas ou já basta a dor que vocês devem sofrer todos os dias, né? Enfim, eu gostaria muito que vocês conseguissem sentir a emanação de acolhimento que eu tô enviando para vocês agora. Bom, eu vou contar a história, é o seguinte. Uma moça, só morava ela e a mãe dela, ela sofreu uma violência sexual. Eu não lembro, tá? Se ela conhecia, se foi na rua, eu não lembro os detalhes. Só lembro que ela sofreu, engravidou. E ela resolveu que... Ela ficou muito na dúvida se ela ia tirar ou não a criança. E aí, por fim, ela resolveu que ela teria essa criança. E aí, os anos passaram, ela conseguiu, né, construir amor, afeto, ela superou o trauma. Não são todas as mulheres que conseguem, por isso que a gente tem que ter empatia e compaixão com a dificuldade de cada um de nós, né? Então, ela conseguiu superar, e aí ela criou essa criança, era um menino, se eu não me engano. E como eu tinha dito no início, era só ela e a mãe, né? Depois a mãe acabou falecendo, né? E ficou só ela e o filho. E aí o filho estudou, cresceu, começou a trabalhar. Em um momento ela teve, agora eu não lembro, tá, gente? Se ela foi atropelada, se ela sofreu um AVC, eu não lembro o detalhe. Eu só lembro que ela ficou em estado vegetativo. Ela não tinha autonomia. E quem ficou responsável por ela, quem cuidou dela com todo amor, devoção e dedicação, foi esse filho que ela resolveu dar à luz e criar. Então, acabou que no final, ela já não tinha mãe, ela não tinha ninguém, mas ela tinha o filho, né? Que ela criou com amor e devolveu amor para ela. Essa história desses dois espíritos que estavam entrelaçados pode ter sido uma história de resgate. Ninguém encarna para violentar ninguém, tá? Isso é um erro do homem, isso, quem responde por isso é o homem. Essa criança deveria, de repente, chegar até ela por outras vias. Infelizmente, chegou dessa maneira, mas tudo tá na lei de Deus, tá? Tudo tem causa e efeito. A gente não sabe o que foi feito em vidas passadas. Mas o que eu quero dizer aqui é essa história, que é uma história de redenção no final, né?
por mais que ela tenha pensado em retirar a criança, no final ela criou com todo o amor possível e ele cuidou dela. Então, eu tô contando essa história para vocês, mas eu quero muito que haja muito carinho, respeito, empatia com aquelas mulheres que sofreram esse tipo de violência e não conseguiram fazer igual essa irmã, né? Tenhamos empatia, tenhamos mais amor e menos julgamento, né? Enfim, então essa é a história. Eu espero que não surta efeito ruim. Se surtir algum efeito que vocês acharem que não vale a pena manter essa história online, vocês me avisem que eu tiro, tá bom? Fica com Deus.